Nascida em 1919, Gilda de Mello e Souza ingressou na Universidade de São Paulo em 1937 e formou-se em filosofia em 1940. Uma década depois, ela defendeu sua tese de doutorado, elaborada sob a orientação de Roger Bastide, algo que poucas mulheres teriam condições de realizar em meados do século passado. Em 1954, Gilda se tornou a primeira mulher a ser contratada pelo Departamento de Filosofia da USP 20 anos após a fundação deste. A pensadora faz parte da geração que produziu a revista Clima, publicação que no início dos anos 40 inaugurou certo estilo moderno de crítica de arte no Brasil. Dela faziam parte figuras como Antônio Cândido, Paulo Emílio Salles Gomes e Décio de Almeida Prado. No início dos anos 70, com o país assolado por uma ditadura civil-militar, a qual perseguiu e torturou estudantes e professores, pondo em risco a própria existência da faculdade, Gilda defendeu seu departamento, sendo capaz, inclusive, de fundar a revista Discurso, periódico que existe até hoje. Fazendo jus à atenção que recebera de Mário de Andrade na juventude, ela se tornou uma importante estudiosa da obra do escritor modernista. Prima em segundo grau, o escritor às vezes visitava a fazenda onde ela passou a infância, em Araraquara, no interior de São Paulo. Nessas ocasiões, ele a orientava no aprendizado da escrita. A filósofa Otília Arantes caracteriza a escrita de Gilda como irrepetível, algo que remete à singularidade de seu estilo. A pensadora escreveu com maestria não apenas sobre o autor de Macunaíma, como também sobre uma grande diversidade de temas, sobre a pintura de Almeida Júnior, de Gregório Gruber e de João Câmara Filho, sobre a cerâmica de Sara Carone, sobre o cinema de Glauber Rocha, desde o ritmo centrífugo de Esperança sobre os destinos do país, segundo o qual o diretor compôs Deus e o Diabo na Terra do Sol, a desolação centrípeta de Terra em Transe. A presença de Gilda na revista Clima, periódico onde o trabalho intelectual se caracterizava pela resposta ao apelo das coisas, do real e dos acontecimentos, pode nos dar pistas acerca da sua perspectiva crítica. Ao lado de seus colegas homens, ela foi capaz de exercitar uma espécie de olhar de perito, dedicado, segundo as palavras de Otília Arantes, à decifração indiciária da realidade inscrita na obra, algo que lhe permitiu explicitar a originalidade de artistas que enfrentaram o desafio de dar forma à experiência social brasileira. Sua escrita nunca foi explicitamente política, no entanto, a agudeza de suas análises faz entrever a sociedade onde uma determinada obra surge. Uma vez que forma estética e contexto histórico parecem articulados, não há para a autora nenhuma incoerência na realização de um trabalho que amarre a apreciação estética à crítica social, algo que compartilhava com os colegas da geração Clima, pois como estes, teve também de atritar conceitos pretensamente universais com as figuras e os costumes brasileiros a ser analisados. Diferentemente de seus colegas homens, contudo, Gilda enfrentou muitos obstáculos para tornar-se a intelectual que foi. A história de publicação de seu livro mais conhecido, O Espírito das Roupas, expressa sua busca por reconhecimento. A tese de doutorado que lhe deu origem foi logo publicada de modo modesto no início dos anos 50, na revista do Museu Paulista, onde permaneceu quase inacessível durante décadas. Segundo o verbete dedicado à autora na Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras, lemos o seguinte: trabalho dedicado à moda, produzido por uma intelectual, assunto tido por fútil e de mulher. A tese obtém ressalvas à época da defesa, porém, devido à originalidade e ao caráter analítico, capazes de apreender das roupas, sentimentos, ideias e diferenças sociais, a obra ganha destaque. É reeditada pela Companhia das Letras em 1987, com alterações e novo título: O Espírito das Roupas, a Moda no Século XIX.
A segunda publicação, como vemos nesse verbete, se deu 37 anos depois de escrita a tese. Foi só então que o trabalho recebeu um merecido reconhecimento, algo que o transformou numa referência para o estudo da moda. Gilda de Mello e Souza aborda a moda sob dois ângulos. A moda é arte, expressão que conjuga colorido e movimento, mas enraizada historicamente, pois se materializa de modo específico no contexto social burguês, no momento em que a distinção entre classes e gêneros não pode mais ser demarcada pelo sangue e pela natureza. Cerca de 70 anos depois de escrito, esse ensaio de sociologia estética mantém a originalidade e a ousadia segundo os quais a autora abordou o tema da moda. Aos poucos, não apenas esse trabalho, mas toda a obra de Gilda vai recebendo a devida atenção e seu nome sendo fixado gradativamente na história das ciências sociais e da filosofia no Brasil. Gilda transitou por espaços interditados às mulheres, transgrediu duramente imperativos do patriarcado, transbordou limites ao longo de sua existência, e podemos dizer que o sentido de sua obra ainda se desdobra diante de nós. Ao nos fascinarmos pela elegância e agudeza de seus escritos, descobrimos a negligência a que foram submetidos em razão do injusto desdém a que a autora, por ser mulher, estava sujeita. Como outras de sua época, Gilda viveu a ambivalência de um tráfico difícil, ao longo do qual as mulheres, nas palavras de Heloísa Pontes, experimentaram uma transição de modelos de comportamento, procurando novas formas de expressão simbólica da feminilidade, ao mesmo tempo em que se lançaram profissionalmente em carreiras até então vistas como masculinas. Por essa razão, elas viveram por inteiro um momento fecundo e simultaneamente doído de transição social no domínio que hoje se convencionou chamar por gênero. Pouco mais de um século depois de seu nascimento, no momento em que no mundo, e especialmente no Brasil, as filósofas vivem a sua primavera, o exemplo de Gilda torna claro que a história das ideias e a história da filosofia também não são um mero registro objetivo do pensamento de uma época. Pelo contrário, essa história é a construção de uma narrativa sob determinado ponto de vista. Se hoje essa pensadora nos interessa e fascina pelo que viveu e pensou, talvez isso indique o fato de que, finalmente, o exercício intelectual esteja sendo conquistado por figuras e vozes dissonantes, por estas que almejam improvisar uma nova narrativa avessa à injustiça e aos silêncios de outrora.